Então, falando a respeito do Caibalion, são algumas reflexões muito rápidas e muito simples. O princípio do mentalismo, por exemplo. Mentalismo, o que é interessante vocês observarem não significa achar que o poder da mente modifica tudo, não se trata disso. Mas você pode observar de maneira muito concreta que a tua mente cria um ambiente que te influencia tremendamente. Da mesma maneira que o Feng Shui fala que a cor da parede do quarto onde você dorme pode te influenciar para dormir bem, para acordar bem, também o ambiente mental que você cria vai ter uma grande influência no seu dia. Então experimente, por exemplo, quando você acorda, ter uma predisposição matinal positiva. Seja através de uma bela melodia que você coloca tocando na sua mesinha de cabeceira, seja através de uma pequena leitura, cria um ambiente mental. O ambiente não é só físico, o ambiente é também mental. E do jeito que somos dispersos, às vezes o ambiente é mais mental do que físico. Em geral, acho que estamos mais num ambiente criado pela nossa mente do que no ambiente externo. Então é interessante, criem uma condição, uma paisagem agradável. É aquilo que os antigos chamavam de levantar com o pé direito. Isso significa entrar para a vida com uma predisposição positiva, no sentido de hoje vou fazer coisas nobres, vou fazer coisas elevadas, vou cumprir com os meus propósitos, vou dizer ao mundo que venho, vou dar o meu recado. Não é chegar e dizer vai dar tudo certo, não é bem assim. Dar certo o quê? Certo diante de que critério? Hoje eu vou conseguir impor a minha vontade no mundo, sejam quais forem as circunstâncias. Não é um lance de sorte, é um lance de fidelidade a princípios e vontade. Então vocês percebem que às vezes a gente faz o contrário, se formata para fracassar. É o pessimista, não vai dar, não vai dar. E ele só vai lá para conferir que não vai dar. E em geral não dá mesmo. E às vezes acontece o contrário também, aquela pessoa que tem uma predisposição, vai dar. E todo mundo diz, não tem jeito, vai dar. E ele faz dar. Não é nem um lance de sorte, nem a mente dele que formatou as circunstâncias. As circunstâncias que foram formatadas foram as suas próprias ferramentas para lutar contra a adversidade o tempo que for necessário, até que a porta se abra. Então, todas as manhãs, quando você pensa o seu dia, isso tem a ver inclusive com o princípio da vibração, vamos falar daqui a pouco, quando você coloca a sua mente vibrando em função de coisas mais elevadas, de um sentido de vida maior, do que você quer dizer ao mundo no dia de hoje, isso tende a dar um início, um impulso inicial muito bom. E todo mundo sabe que existe um certo poder nos inícios. Para quem estuda oratória, por exemplo, você começa uma fala mal, isso tende a gerar uma predisposição negativa para toda a fala. Porque a tua mente te diz, você está fazendo algo mal feito. Cria um ambiente muito desagradável. Dá para recuperar, mas fica bem mais difícil. Então aprendermos daquilo que tradicionalmente se chamava de magia dos inícios, ou seja, é uma boa aplicação prática do mentalismo. Vou pensar o meu dia, vou relembrar quem sou eu, vou sintonizar a minha mente com alguma coisa de nobre, de elevado. Então é uma aplicação muito prática do princípio do mentalismo. Em relação à correspondência, também é muito fácil a gente perceber isso. Tem inúmeras circunstâncias. Vocês provavelmente vão pensar em coisas até mais diversificadas e talvez até melhores do que esses exemplos pobres e simples que eu estou dando. Imagina, por exemplo, quando eu paro para olhar o princípio do centro. Todas as galáxias, todas as constelações girando em torno da constelação de Virgem, ou seja, esse super aglomerado no qual nós vivemos. Depois, dentro da nossa própria galáxia, tudo girando em torno de um centro. Dentro do sistema solar, tudo girando em torno de um centro. Você percebe que isso dentro de nós, psicologicamente, emocionalmente, também é a mesma coisa. Vocês vão ver que do ponto de vista mental, do ponto de vista de sentido de vida, tem um centro, que é aquilo que você quer chegar a ser. Não estou falando de padrões de êxito, nem de sucesso, nem de nada disso. Mas o ser humano que você quer chegar a ser ao final de tudo. Aquilo que você quer ver quando você estiver diante da conclusão do seu trabalho no mundo. Ou seja, a construção de si mesmo. Se você tem isso muito firme, princípios muito firmes, e sabe o recado que você quer dar ao mundo, o quanto você quer beneficiar a vida, o quanto você quer ser fator de soma para a vida humana, isso é um centro. E você sente que todas as suas ações ficam coordenadas. Tudo gira em torno disso. Você não se perde. É o que nós chamamos de desnorteado. Desnorteado é o cidadão que já não sabe mais onde está o norte. Ou ele nem acredita que exista norte. Então ele fica com um movimento caótico que no final não soma em nenhuma direção, não o desloca em nenhuma direção. E o que é mais curioso é que aqueles que não têm um centro, não têm um sentido de construção de si próprios, não têm um ideal, não têm um sentido de vida claro, eles vivem no caos e colocam o caos como lei. E tendem a ser um pouco críticos em relação àqueles que têm um sentido de vida válido. Mais uma vez, reitero, cuidado. Estou falando do ponto de vista filosófico do sentido de vida relativo ao ser humano que você quer ser. Não o que você vai ter, o sucesso ou a fama que vai conquistar. Isso, do ponto de vista da filosofia, é um elemento secundário. Pode ser agradável, mas você pode viver muito bem sem ele. Mas sem deixar alguns defeitos para trás, como dizia Sêneca, certifica de veres morrer
alguns defeitos antes de ti. Pelo menos um ou dois a gente enterre antes de terminar essa jornada. Isso sim é um sentido de vida válida, a construção de si mesmo. Se você não tem esse foco, se você não tem esse centro, tudo começa a se movimentar de maneira caótica. E aqueles que não têm centro, eles celebram o caos como uma lei e duvidam daqueles que têm. Isso do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual, inclusive. Do ponto de vista emocional, tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Eu já sou uma pessoa madura, tenho 55 anos, e cada vez mais eu percebo uma coisa. O centro emocional, o sentido de lar, o lugar em torno do qual a nossa psique gira, o lugar em torno do qual a nossa vida afetiva gira, que nos equilibra, que nos dá, que nos assenta, é aqueles ou aquilo que eu amo. Vocês vão perceber que numa certa idade já não há mais muita curiosidade. Não é muito variável essa questão da idade, depende da maturidade que se adquiriu ao longo da vida. Chega um determinado momento que você percebe que o melhor lugar do mundo é o lugar onde estão as pessoas que você ama. É o lugar onde você faz o trabalho que você ama. É o lugar onde você dá a sua contribuição ao mundo. Aquela curiosidade louca, tá bom, vou ali, vou lá, conheço, coisa e tal, mas começa a ficar tudo muito parecido num determinado momento. Várias coisas com vestimentas diferentes, mas no fundo uma mesma tônica. E o único lugar diferenciado, o centro em torno do qual a gente gira é aqueles ou aquilo que ama. Esse é lar. Melhor lugar do mundo. Então a gente percebe aquela pessoa que um dia teve uma fantasia, queria morar em tal cidade, foi e chegou lá, não suportou a solidão de estar longe de todos aqueles que ela ama. E por muito que o local fosse maravilhoso, nunca é tão maravilhoso quanto a nossa fantasia constrói. E não compensa o fato de estarmos longe daquilo que nós construímos afetivamente. No fundo, o centro da nossa vida emocional é a quantidade de amor profundo, verdadeiro, que conseguimos construir. Ou seja, tudo em nós também tem um centro. Se eu descesse ao plano físico, eu teria também um centro de equilíbrio dos veículos, um centro de saúde. Nossa vida física, psíquica e espiritual também gira em torno de um centro. Isso é uma boa aplicação do princípio da correspondência. Dê uma observada. Veja se na sua vida também não é assim. O terceiro, que é a vibração, esse é mais do que característico. Várias vezes eu já tive a oportunidade de estar com pessoas que são pessoas boas, têm uma vida comum, mas têm um hábito vulgar. Um hábito. Não, isso é uma besteira, isso é um passatempo, não é nada. Você percebe que em situações de pressão, aquela vulgaridade que ela cultivou vem à tona. Aquele pontinho que ela deixou ali sem trabalhar é uma possibilidade que a psique dela vai visitar no momento em que ela necessita de resposta e acha que não tem. Então você percebe que a vibração ela não pode estar muito dividida, distribuída em níveis muito díspares. A vibração, que é aquilo com que você se identifica, tem que estar mais ou menos toda ela no mesmo patamar. Uma coisa interessante, falei recentemente para vocês sobre o Rei Leão, talvez vocês não tenham parado para ver um elemento interessante naquele filme. De toda aquela trama complexa, com todos aqueles desastres que aconteceram, quem é o grande culpado? Todo mundo vai dizer, é Scar. Não, não é Scar. Scar tinha os defeitos de caráter que tinha desde que nasceu. Era previsível, todo mundo via. A grande responsabilidade ali é de Mufasa. Sabe por quê? Porque deixou que o mal vivesse no seio do bem. Ou seja, ele expôs todo o seu reino em perigo, expôs ao perigo todo o seu reino, inclusive seu próprio filho, porque fez uma concessão por razões meramente pessoais, porque não é admissível para um rei. Deixou que o mal vivesse no seio do bem. Então essa questão de termos vibrações muito vulgares no seio de vibrações mais elevadas, você vai perceber que isso, a vida vai acabar gerando um meio termo aí. Vai acabar te puxando para baixo. Ou seja, o princípio da vibração pede que você tenha uma sintonia com elementos próximos. Ou seja, o que eu gosto de coisas que me fazem refletir, coisas que me estimulam a ser um ser humano melhor, coisas que me mostrem a necessidade de me dedicar mais à causa da minha vida, coisas que me provoquem um estado de harmonia, que me provoquem um estado de relaxamento. Eu gosto de coisas que me elevam. Não, mas tem essa exceçãozinha. Bom, essa exceçãozinha vai gerar fatos na sua vida. Perceba, observe. Isso é bastante fácil. Olhe um pouco as pessoas à sua volta, mas não com tom de crítica, só para você detectar o elemento. Porque é mais fácil, às vezes, vermos projetados do que em nós. E depois procure em você mesmo. Sintonia. Todo mundo mais ali, mais ou menos junto, num ponto vibratório. A consciência se recusa a descer, uma vez que ela conquistou um certo endereço. Não force. Deixa a consciência ficar no seu assento que ela conquistou por mérito. O outro elemento interessante é a polaridade. Esse é mais observável ainda. Você percebe que tudo que começa intenso demais, daqui a pouco vai para o outro lado. Podem ser namoros, pode ser amizade, pode ser uma dedicação a algo. Saltou etapas, ou seja, não houve ali um conhecimento, uma aproximação, um aprofundamento, um contato um pouco mais gradual. A consciência não cumpriu com os ritos que ela tinha que cumprir. Ela fez um salto. Esse salto não tem sustentação, portanto vai cair talvez na mesma velocidade. Então é um elemento muito comum. Nós vemos que amizades, amores, atividades cumprem isso. Eu, às vezes, na minha prática como professora, isso já se tornou mais ou menos habitual. Claro que sempre cabem exceções. Mas você vê, às vezes, numa primeira aula do curso de filosofia, aquela pessoa que está vibrando, está entusiasmada demais, e vou passar minha vida aqui, encontrei meu lugar. No dia seguinte, ela vem trazendo os objetos todos da casa dela, querendo colocar lá dentro. Ou seja,
calma, leva suas coisas, tudo com ponderação. Nós não precisamos de coisas, só precisamos que você cresça. Cuidado com isso, porque dali uma semana é provável que isso arrefeça e vai para o outro lado. Aquela pessoa que sobe com mais calma, que adquire às vezes esse entusiasmo na 20ª aula, quando o curso está acabando, essa tem a possibilidade de sedimentar um comportamento mais retilíneo. Eu sei que essas paixões súbitas são uma fonte de prazer, mas elas não são boa sustentação para algo com que você pretende comprometer a sua vida. Então não é prudente e nem é sustentável. Fazer as coisas, segurar um pouco a paixão e construir toda uma base para ela. Percebam, a nossa psique tem essa tendência. Vai para um lado, vai para o outro. Tente encontrar o justo meio. Isso nada mais é do que o princípio da polaridade. Princípio do ritmo. Quantas vezes nós percebemos que quando tentam nos atingir, não nos pegam, porque a gente não está naquele nível, que é a questão da neutralização. Lembrem? O mundo é uma polaridade, é a briga pelo ursinho das crianças. Se você não deseja o ursinho, você está no outro patamar e pode conciliar esse patamar. É muito comum, por exemplo, que quando uma pessoa chega, às vezes numa conferência, às vezes numa aula, chegue com um certo preconceito com a filosofia, chegue querendo atacar alguma coisa, só tem um jeito de um professor não se sentir atacado. Quando ele não está identificado com a sua personalidade, ele está falando em nome de alguma coisa maior. Atacam a personalidade dele, ele está em cima, olha e não tem interesse. Sabe por quê? Porque ele não está fazendo aquilo para projetar a sua personalidade. Então esse sentido de generosidade, de doação, tira ele do patamar onde ele pode ser atingido. Então, você isso, você aquilo. Provavelmente sou. Mas ainda assim eu tenho algo para te dar. Você quer receber? Ou seja, uma despolarização daquele plano onde as polaridades estão acontecendo. E você percebe que elas já não te atingem. A mesma coisa com campeonatos esportivos. Quando todos os que estão jogando não são o seu time, não são o seu país, você já não sente nenhum envolvimento passional, você avalia melhor a técnica do jogo. Você vê melhor a beleza da técnica dos jogadores. Você tem uma cabeça mais fria para ver a habilidade, para ver a arte através do futebol, de qualquer esporte que seja. Porque a paixão não está presente. Quando tem paixão, você identifica com um ponto e já não vê mais qualidade, não vê talento. O seu é o melhor e os outros têm que ser derrotados. Então, esse é um elemento curioso para a gente observar. Um juiz, por exemplo, necessariamente teria que ter essa neutralização. Nenhum envolvimento emocional com nenhum lado. Nenhuma predisposição a achar que um lado é sempre certo e o outro é sempre errado. Que é uma coisa complexa da psique humana. Nenhum preconceito, nenhuma predisposição. Esse é isso e essa categoria é sempre certa. Esse é isso e esse sexo é sempre certo. Seja lá o que for, qualquer predisposição vai torcer um pouco a balança. Você já tem que neutralizar e se colocar no outro patamar de consciência. Constantemente você vê essa necessidade dentro da vida social. Vê essa necessidade em você, quando, por exemplo, julga a briga do seu filho com um garotinho estranho na escola. Não pense que a melhor coisa que você pode fazer para um filho é ficar do lado dele. A melhor coisa que você pode fazer para um filho é ficar do lado da justiça. Isso exige neutralização. Esse é o exemplo que ele precisa. Causa e efeito também é muito fácil de ver. Parem para pensar no meio de uma circunstância dura que você está vivendo. Tentar localizar no passado onde foi o fator gerador daquelas consequências. Qual foi a postura diante da vida, qual foi o traço de temperamento que eu percebi que tinha que ser corrigido, e aquele elemento vem bater exatamente naquela aresta para que eu possa poli-la. Às vezes um relacionamento difícil, sei lá, eu tive um pai difícil, uma mãe difícil, e você percebe que o fato de ter convivido com essa pessoa difícil impediu que agora você fosse igual a ela, tivesse uma resposta inadequada à vida. Se não tivesse acontecido isso, talvez hoje você fosse até pior. Tá? Então relacionar, encontrar no nosso passado o fator causador. Sempre falo que uma coisa interessante é termos um diário, vale muito a pena, não para dizer o que você fez durante o dia, mas se colocar em relação ao teu ideal humano e ver como você está se movimentando em relação a ele. Experimente pensar. Escreve à noite no seu diário o que foi o seu dia. Experimente pensar qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse, que teve esse tipo de atitudes, esse tipo de pensamento, que fez esse tipo de escolhas. Você percebe que é uma coisa previsível. Dá para ver, dá para saber. É uma coisa interessante que às vezes uma mãe é madura o suficiente para isso. Hoje não se pode nem falar comigo sobre isso, porque há muito preconceito, mas às vezes o filho ou a filha vem com o namoradinho, ela convive um pouco ali e ela claramente vê, olha, daí vai vir tal e tal e tal problema no futuro. Para o casal, para a convivência. Por quê? Ela não sabe que a natureza não dá saltos. Ela sabe que para que haja algo excepcional no futuro, tem que ter as sementes do excepcional no presente. Se não há, elas vão ter que ser construídas, vai ter que ser plantado. E se não houver maturidade de ambos para plantar, aquilo ali vai dar numa direção que ela já prevê claramente. Em geral, uma mãe madura não tem nenhuma surpresa com o desenlace de um relacionamento que não saiu tão bom quanto esperaria. Porque já conhece um pouco dessa mecanicidade da causa e efeito. Portanto, ela já vê no presente as sementes daquilo que vai frutificar no futuro. Isso é uma questão de reflexão. Né? Para que haja algo excepcional no futuro, as sementes do excepcional tem que estar aqui. Se não estão, o que vai haver no futuro? O que está aqui? Quais são as sementes que eu tenho na minha mão nesse momento que eu plantei no dia de hoje? Vale muito a pena refletir sobre isso. Dá um pouco de medo, mas se você consegue se desidentificar e fazer essa projeção, você pode inclusive evitar coisas complicadas, tendo uma mudança de postura, aprendendo do futuro
antes que ele chegue. Um pouco de reflexão dá para fazer isso, não é nenhum poder paranormal. Por fim, a questão do gênero mental. De vez em quando, nesse mesmo diário, fazer uma experiência de procurar dentro de você quais são as ideias, quais são as emoções, quais são os sentimentos que são realmente teus. Dentro do princípio do gênero como um todo, o gênero mental é onde mais dá para a gente ver experiências no dia a dia. Ou seja, você pode inclusive começar a fazer, que eu também aconselho, também é uma coisa boa para fazer em diário, uma caixa de joias. O que você coloca dentro dessa caixa de joias? Pensamentos e sentimentos que são realmente teus. Cultivá-los com muito carinho. Isso aqui, eu acredito, sabe por quê? Porque vivi tal experiência, refleti, cheguei a essa conclusão e isso é uma ideia minha. Esse sentimento é realmente meu, sabe por quê? Eu olhei para essa pessoa sem nenhum preconceito, sem nenhuma tendência de massa, sem nenhum modismo, observei um pouco as reações dela, tive coragem e isenção para fazer isso e deduzi que essa pessoa talvez não seja digna de ódio, mas sim de compaixão. Talvez ela não seja digna de paixão ou de idolatria, mas apenas de uma pequena admiração ou uma grande compreensão. Ou seja, os sentimentos que são teus, os pensamentos que são teus, vai colocando isso numa caixa de joias, vai valorizando isso, porque isso vai fazer com que você tenha cada vez mais a prática de buscar qual é a raiz dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. E começar a ter a prática de fecundar a sua própria mente, com ideias próprias.